Opa, e beleza? Pessoal, eu tava sentindo falta de fazer esse tipo de conteúdo, né, de ler também manhwas muito novos, né, porque eu deixei muitos meus manhwas acumular, para que eu pudesse ir lendo com vários capítulos, né, mas eu decidi dar uma visuada ali, dar uma lida nos manhwas novos e também pegar manhwas que vocês nunca viram, para surpreender vocês, né. Eu espero que vocês gostem desse top 5 e vamos nessa. O boneco manequim. Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem muitíssimo especial, com um dom também especial. Ele poderia construir tudo o que ele quisesse, não importava o quão grande era, ou pequeno, ou fácil, ou até difícil. Não havia nada que esse homem não pudesse construir. Mas tudo o que ele construía era defeituoso. Ele não sabia, mas como ele poderia saber? E quando ele soube, já era tarde demais. Sempre que alguém comprava um produto da sua loja, essa pessoa era condenada à morte. Tudo que ele criava para entreter virava tortura. Coisas que ele construía para proteger destruía os seus donos. Algo surgiu em sua mente. E se ele construísse um monstro? Mas isso foi há 80 anos atrás. Tudo começa com uma criança que estava tendo um pesadelo que lhe afligia. Mas ao acordar, o seu sonho parecia real demais. Um ursinho caminhava lentamente em direção à sua cama. O seu corpo permanecia imóvel naquela situação macabra. De um ursinho fofinho, uma criatura surgiu em seu semblante. Yumi, sem força nenhuma para se mexer, devido ao seu choque, ela se lembrava das palavras do seu avô, dizendo para ela correr para o porão da casa. Isso deu forças para ela acordar do seu sonho lúcido. Será mesmo que aquilo foi um sonho? O avô de Yumi morreu. Então ele deixou ela aos cuidados de Nora, que era uma conhecida dele que ele confiava muito. Nora sabe que ainda ela não tem confiança de Yumi, já que ela achava que era uma pessoa estranha cuidando dela. Então ela diz para Yumi que vai dar tempo para ela se sentir confiante com ela ali na casa. Assim fazendo, Yumi se sentir mais confiante ao ver que a Nora compreendia suas lamentações. E Nora acaba dizendo para Yumi que a sua amiga disse que vai se atrasar e não vai poder vir brincar com ela. E Yumi iria ficar sozinha em casa. Yumi era uma criança muito corajosa, então ela resolveu ir até o seu quarto. Lá estava o ursinho em cima da sua cama. Mas a feição daquele ursinho fofo mudou de novo, fazendo ela perceber que aquilo que ela vivenciou não era um sonho. Com medo dela ser devorada pelo ursinho, ela resolveu correr até o porão. Ao acender a luz, Yumi vê uma caixa. Só que a caixa esbanjava um luar de sangue, mas Yumi resolveu abri-la. Lá dentro tinha um boneco, e ao tocar nele, o boneco abriu os olhos. O boneco perguntou que ano eles estavam. Yumi disse que era em 2016. Aquele boneco disse que dormiu por 80 anos naquela caixa. Mas antes dele falar o seu nome, o ursinho entrou no porão. Só que lá existia uma criatura mais perigosa que o ursinho, o boneco. Depois que o boneco se livrou do ursinho, ele disse que o nome dele era Paris. Ele contou um pouco sobre o avô de Yuma, que ele criou várias coisas, mas todas essas coisas ficavam do mal. Então ele resolveu criar algo do mal para que essa coisa pudesse obedecer uma ordem dele. E foi assim que o avô de Yuma fez Paris. Só que ele pediu para Paris capturar e não matar os brinquedos. Por isso que Yumi foi quase morta pelo ursinho. Yumi disse que Nora estava vendendo as coisas do seu avô na loja, que ela tinha de antiguidade. Então Paris faz um acordo com Yumi. Devido à sensibilidade dela, que ela poderia apontar onde estavam os brinquedos, que ela apontava onde estavam os brinquedos e ele ia lá e matava esses brinquedos antes que eles matassem os donos deles. O sacerdote da corrupção. Quais seriam as suas últimas palavras antes de morrer? Qual seria a sua última refeição? À beira da morte nada importa mais. O padre Markinak estava sendo perseguido só porque ele roubou umas relíquias de alguns religiosos. Sim, ele acabou sendo condenado à morte. Mesmo depois dele ser decapitado pelos infiéis, os mandamentos da sua deusa não deixavam seu corpo morrer. Através da autoridade da sua deusa, toda a dor causada em seu corpo retorna para o seu agressor, assim matando todos aqueles ateus através da vontade do seu Deus. Mas antes, vamos falar do começo. Manark era uma pessoa aleatória no mundo aleatório, que depois dos seus 30 anos não tinha mais nada emocionante na sua vida. Mas tudo mudou quando ele começou a jogar aquele jogo. Apesar dele não se lembrar o nome, ele continuava jogando e vivendo a vida do seu personagem, como o padre da corrupção. Essa é a classe mais difícil de se jogar. Era impossível jogar nessa classe. Isso fazia o coração de Manark explodir. Após muito tempo, ele conseguiu colher todas as relíquias do mundo e alcançando a classe divindade. Porém, a sua jornada só estava começando. Ele foi sugado para dentro daquele jogo, no corpo do seu personagem. Isso tudo aconteceu há 5 anos atrás. Todos os seus itens foram resetados e agora ele teria que recomeçar do zero. Tudo que ele tinha naquele momento era hobby da ordem da corrupção e a mão da mãe da corrupção. Graças a esse choque de realidade muito forte, ele foi capaz de aceitar facilmente que ele estava dentro do jogo e com o corpo do padre que no jogo era um humano. Mas através de vários experimentos aquele corpo acabou sendo modificado. E foi assim que ele acabou sobrevivendo mas tem uma desvantagem. Ele perderia todos os seus sentimentos e nem podia sentir mais gosto de comida nem nada. O padre Manark era o único discípulo da mãe da corrupção.
Então ele não tinha muita grana, e por isso ele tinha que ir a guildas para fazer missões. Como a mãe da corrupção era odiada por todos os outros deuses, ele tinha que fingir que ele era de outra congregação. Mas se sua deusa ficasse com raiva dele, ela poderia marcar ele, e ele poderia ser morto na hora quando ele entrasse em alguma guilda. Já que, mesmo ele tendo um corpo imortal, só o poder divino pode matá-lo. Mas a sua deusa era benevolente. Ela compreendia a razão porque ele tinha que fingir que ele não era discípulo dela. Assim ele acabou pegando uma missão de escolta. E ele foi. Mesmo ele tendo que fingir ser uma boa pessoa, ele não se importava muito. Já que ele andava em bando, ele poderia ver os dedos que sua deusa daria para se ele matasse aquelas pessoas. Quanto maior a porcentagem dos dedos, mais pontos a mãe da corrupção daria para ele. Se ele juntasse 10 mil, ele poderia ganhar uma autoridade e pedir qualquer coisa que ele quisesse para sua deusa. Monarque gostaria muito de voltar a sentir sabores. Será que esses ateus serão sacrificados pela vontade do seu Deus? Já que arrancar as vidas deles faz parte dos mandamentos. O Homem Invencível. Era uma noite bem conturbada para o órfão Huan Pyong. Aquele sonho sempre perturbava suas noites. Todas as noites, essa imagem perturbava o seu subconsciente. Era tão real aquele sonho que o mesmo pensava que era ele mesmo. Mas algo chocava ele. Quem era aquela imagem daquela mulher que sempre estava em seus sonhos? Mas por que ele sempre tinha essas noites vívidas? O seu corpo caminhava sem rumo depois daquela noite de sono. Como se fosse uma reprise que mantinha seu corpo no piloto automático, movimentos que ele nunca aprendeu em sua vida. Ele executava com maestria impecável. Essas são as memórias que percorreram a vida de Huan Pyong, que agora aos seus 20 anos trabalhava como garçom no Clube Washington. Mesmo sendo um clube com certos equívocos ilícitos, Pyong resolveu dar duro naquele lugar. Até mesmo aprendendo inglês para se comunicar melhor com os soldados americanos. Entretanto, os seus estudos estavam sendo interrompidos pelo gerente Jung Woo, que era o melhor amigo de Pyong. Jung se lembra que ele foi atacado por um grupo rival, e Pyong, vendo aquela injustiça, mesmo nunca tendo conversado ou visto pessoalmente Jung, ele resolveu ajudá-lo. Isso fez com que Jung tivesse uma dívida de irmão por ele ter salvado a sua vida, ao ponto de oferecer para ele um emprego de capanga. Mas Pyong dizia para ele que usava seus punhos para proteger e não para intimidar. E Pyong estava juntando dinheiro para se casar, então ele não queria ter essa mancha na sua vida. Porém, essa noite calma iria mudar com um acontecimento bem misterioso. Uma mulher que pegou empréstimo no clube para pagar as dívidas médicas da sua mãe que morreu no processo, agora ela teria que pagar essa dívida. Como ela não tinha dinheiro para repor o valor, ela seria forçada a se deitar com soldados americanos. A vida dela seria um inferno. Só que tinha um problema. Aquela mulher fez o coração de Pyong explodir, ao ponto dele pensar que ela seria a reencarnação da mulher que sempre aparecia em seus sonhos. O seu amigo, percebendo que Pyong estava apaixonado pelaquela mulher, ele resolveu tentar convencer o chefe a não vendê-la, com pretexto que Pyong conhecia ela, e o Pyong iria pagar a dívida dela. Mas para isso, Pyong e ela teriam que ir para uma sala e combinar as histórias dos dois. Mesmo que ambos nunca tivessem se visto naquela vida, era como se eles nunca tivessem se separado. E agora eles só precisavam convencer o chefe. Jung foi ao encalço de Pyong e relatando para o chefe que aquela garota era amiga de infância de Pyong, e ele seria de grande ajuda se ele aliviasse dessa vez. Pyong até implorou de joelhos, mas o chefe, mesmo sabendo o quão Pyong era importante para o clube, sua ganância era grande demais. Só que esse foi o maior erro que ele cometeu em sua vida. A reencarnação do Arquimago Proibido. Sem aviso prévio, 12 anos atrás, portais apareceram em todo o mundo. Monstros que só visto em contos antigos surgiram deles. Por não ser um evento natural da Terra, como resposta da Mãe Natureza, várias pessoas despertaram habilidades para lutar contra essas criaturas, mas só 1% da humanidade tinha a sorte de despertar uma habilidade. Muitos humanos atravessaram os portais em busca do desconhecido. Lá existiam tesouros inimagináveis, que poderiam ser vendidos no mundo real. Assim como uma espécie de evolução, os humanos criaram uma organização de despertado que eles podiam se inscrever, chamada Guilda. Todos os humanos tinham a chance de entrar no portal, independente se eram despertados ou não, mas se eles não fossem despertados, seriam morte na certa. Quem era doido de fazer isso? Saek Yori. Esse era o doido. Apesar de não ter nenhuma habilidade, o mesmo precisava muito de dinheiro. Desde novo, ele teve um peso nas suas costas. Os seus pais sumiram do nada. Ele teve que cuidar da sua irmã que tinha 15 anos. Ele trabalhava em vários empregos para dar para ela uma vida digna. Mas a vida foi injusta com Yuri. Chegando em casa, ele viu sua irmã caída no chão. Os médicos diziam que não podiam tratá-la, já que a sua doença era muito rara. E só na América tinha um tratamento que ela precisava. Mas isso seria muito caro. E por isso Yuri iria sacrificar sua vida em busca de dinheiro. Mesmo sem nenhuma habilidade, os jogadores precisavam entrar no portal para se acostumar com o ambiente daquela vida. Mesmo Yuri sendo bem louco, existia outra pessoa igual a ele. Uma menina que também não tinha habilidade, ela resolveu entrar no portal. E os dois iriam começar no mesmo dia.
Só que um caçador experiente resolveu acompanhá-los para ver o quão louco eles são. Yuri escondia um grande segredo. Mesmo o sistema da guilda dizendo que ele não tem nenhuma habilidade, aquilo lá era mentira. Yuri tinha várias habilidades das suas vidas passadas, mas ele precisava desbloqueá-la o pano de level. Ele jurou na sua última vida passada que ele nunca mais iria entrar numa dungeon. Mas nessa vida que ele teve agora, ele sente muita vontade de viver. Se não for por vontade própria, ele vai entrar para cuidar da sua irmã. O conquistador de mundos diferentes. Em algum lugar desconhecido da África, na zona de conflito, as forças de expedição exterior se encontrava perdida, já que seu inimigo, as forças antigovernamentais, estavam com um poder bélico na qual eles não tinham noção nenhuma. Por causa dessa surpresa de mau gosto, 3 dos soldados das forças de expedição vieram a óbito. Mas quando todos os soldados perderam suas esperanças, o seu capitão, Azumi Yojin, se manteve firme e disse para os seus companheiros como uma forma de encorajar o seu esquadrão que ele agora iria tomar a dianteira do grupo. Azumi viu 4 soldados rebeldes. 3 deles estavam atrás da pedra e um estava numa árvore. Ele sabia que não poderia enfrentá-los de peito aberto, já que isso seria suicídio. Assim ele acabou armando um plano para pegá-los de surpresa. Os que estavam atrás da pedra dava para ele pegar de surpresa. Quem sabe ele até poderia poupá-los para colher informações, mas o da árvore precisava ser abatido devido à distância que eles estariam, e Azumi não teria nem tempo para detê-lo. Depois de Azumi concluir perfeitamente o seu plano, ele chamou o seu esquadrão. Com a moral do seu grupo renovada, ambos desbravaram aquela floresta, em busca do local onde seu inimigo estava escondido. Mas uma névoa acabou surpreendendo o seu grupo. Talvez fosse gás venenoso ou sonífero. Ao atravessar aquele gás, Azumi escuta uma voz dizendo que ele é um herói, e agora ele seria um jogador. No começo ele acabou achando que aquilo era doideira da sua mente. Antes da tela do sistema explicar para ele as coisas, Azumi se depara com um grupo de pessoas estranhas lutando com uma espécie de um lagarto gigante. Só que diferente de Azumi, parecia que eles não sabiam o ponto fraco daquela coisa estranha. E para Azumi, devido ao seu senso de proteger, ele resolveu dar essa dica para eles, que a fraqueza daquilo estava nas pernas. Só que com pena deles, ele resolveu derrotar aquela coisa sozinho. Como uma maestria impecável, Azuma derrotou aquilo. O líder daquela equipe, muito agradecido, deu informações para Azuma, dizendo que eles estavam numa dungeon de rank D. Para poder sair dali de dentro, eles precisavam concluir aquela dungeon. Pessoal, acontece muita coisa nessa dungeon e eu não quero dar muito spoiler para vocês, então vou deixar com que vocês concluam para descobrir o que acontece.